A noite de verão estava escura e tranquila enquanto eu seguia pela estrada de terra em direção ao meu acampamento fora de Bickleton. Tinha sido um longo dia montando broncos no rodeio de Pendleton Roundup e ansiava descansar sob as estrelas enquanto minha velha caminhonete avançava pela estrada vazia. Abri as janelas para deixar entrar a brisa fresca da noite. Foi então que eu os notei pela primeira vez. Estranhas luzes azuis piscando no céu adiante. A princípio, pensei que poderiam ser aviões, mas à medida que me aproximava, as luzes não se comportavam como nenhum avião que eu já tinha visto antes. Elas mudavam e alteravam sua forma, alongando-se e contraindo-se no ar, sem emitir luzes de navegação. Curioso, reduzi a velocidade do caminhão e observei as luzes flutuando sobre a linha de árvores. Foi então que elas começaram a se deslocar em minha direção, flutuando silenciosamente, como se estivessem suspensas por fios invisíveis. Arrepiou-me ao perceber que os objetos estavam seguindo o movimento do meu veículo. Uma sensação de inquietude tomou conta de mim à medida que essas luzes seguiam meu caminhão pela estrada. Quando as casas de campo se espalharam e a escuridão envolveu a paisagem, comecei a me sentir realmente inquieto. Ao parar, desliguei o motor e abaixei a janela para dar uma olhada melhor, sem que o ruído do motor interferisse. No início, tudo estava calmo e silencioso, mas logo as luzes começaram a se mover erraticamente logo acima das copas das árvores. Fiquei fascinado ao observar como elas se deslocavam de um lado para o outro, cruzando o céu estrelado em estranhos padrões de loop. Foi então que algo verdadeiramente estranho aconteceu. Todas as luzes se moveram umas em direção às outras até que estivessem densamente agrupadas, girando em uma formação apertada. Lentamente, transformaram-se em uma forma triangular perfeita, flutuando silenciosamente na noite. Um medo frio me invadiu enquanto eu olhava aquela visão antinatural, flutuando sobre a floresta. Cada fibra do meu ser dizia para eu me afastar, mas eu estava congelado, meio esperando que o triângulo se precipitasse em direção ao meu solitário caminhão. A qualquer momento, um golpe agudo na minha janela finalmente me tirou do transe. Quase saltei do meu assento quando o rosto pálido de Annie se assomou através do vidro, com os olhos arregalados de alarme. "Josh, o que diabos você está fazendo sentado aqui?" exclamou. "Vi essas luzes estranhas da propriedade da minha família e soube que você devia estar envolvido em algo estranho de novo. Vamos, voltemos ao acampamento onde é seguro", disse Annie, apressando-se a subir para o assento do passageiro ao meu lado. Sua presença ajudou a acalmar meus nervos desgastados enquanto eu ligava o motor novamente. Enquanto nos afastávamos, ela parecia incerta se deveria acreditar na minha história ou pensar que eu estava louco. Mas então, olhando através do para-brisa, mesmo à prática, Annie se surpreendeu ao ver a estranha visão que ainda flutuava silenciosamente sobre a floresta atrás de nós. "Bem, não sei o que diabos são essas coisas", disse finalmente com um arrepio. "Mas estou muito feliz que você esteja indo embora daqui amanhã. Este lugar me dá nervos malditos." Suas palavras ressoaram com minha própria inquietude enquanto eu segurava o volante e nos acelerava em direção à segurança do acampamento, tentando não imaginar que outros mistérios a noite poderia guardar. Naquela noite, o descanso me evitou completamente. Cada vez que eu começava a adormecer, visões das estranhas luzes azuis e dos estranhos triângulos me acordavam em um suor frio ao lado da fogueira moribunda. Annie também dormia inquieta. Mais de uma vez a ouvi murmurar e se agitar sob suas cobertas. Finalmente, quando o céu começou a clarear com o amanhecer que se aproximava, o cansaço venceu meus nervos desgastados e caí em um sono inquieto. Acordei sobressaltado ao som dos suspiros angustiados de Annie. A fogueira havia se apagado, deixando-nos em um frio crepúsculo cinzento. Por um momento, entrei em pânico, perguntando-me se a estranha nave havia retornado sob a cobertura da noite, levando Annie enquanto eu dormia. Mas então, sua forma tremeluzente apareceu à vista, encolhida a alguns metros dentro das árvores. "Annie, o que aconteceu?" chamei, saindo das minhas cobertas e indo até ela. "Oh, Josh, foi horrível", conseguiu dizer entre soluços. "Eu precisava ir ao banheiro à noite e quando me levantei, havia algo lá fora." "Também me viu, eu sei, pela forma como inclinou a cabeça." Suas palavras enviaram um arrepio pela minha espinha. "Se acalme, Annie. O que exatamente você viu?" perguntei suavemente, tentando focalizar seus pensamentos.
Com um suspiro trêmulo, Annie me olhou com olhos arregalados e aterrorizados. Estava de pé na beira das árvores, olhando para mim como uma pessoa, mas muito alta e magra, com uma enorme cabeça ovalada e sem rosto, apenas uma pele lisa onde deveria haver um rosto. Nossos olhos se encontraram. Ela inclinou a cabeça para o lado, como se estivesse me estudando. Depois virou-se e deslizou de volta para a floresta. Sua voz baixou para um sussurro. O que era aquela coisa, Josh? Me diga que não era real. Por favor, me diga que eu estava sonhando. Não tinha garantias para dar, embora tentasse racionalizar como um pesadelo. Sabia, no fundo, que Annie acreditava em cada palavra, e seu terror era muito real para negar. Minha mente voltou para as estranhas luzes da noite anterior, e seu relato parecia plausível demais, por mais estranho que fosse. Levantando-me lentamente, ajudei Annie a se levantar com as pernas trêmulas. Vamos, empacote suas coisas e te levarei para casa, disse, mantendo minha voz firme apesar da inquietação que agora me envolvia por dentro. Você pode descansar na casa dos meus pais e depois esqueceremos toda essa noite louca, certo? Mas é claro, nada poderia apagar essas memórias tão facilmente. Nos dias seguintes, Annie se recusou a sair do quarto, alegando distúrbios no pátio fora de sua janela todas as noites. Ela não contou a ninguém sobre nossa experiência na floresta, e eu fingi que tudo estava bem enquanto minha mente girava com perguntas sem resposta, reproduzindo aquela última imagem ominosa descrita por Annie repetidamente. Isso não poderia simplesmente ficar no passado, percebi. Precisávamos de respostas. As semanas se transformaram em meses, e ainda eu ficava acordado todas as noites, agarrando-me aos fragmentos de nosso encontro aterrorizante nos bosques de Bickleton, como peças de um quebra-cabeça que se recusavam a se encaixar. Desesperado por clareza, finalmente quebrei meu próprio silêncio e entrei em contato, anonimamente, com um grupo de pesquisa de OVNIs online, conhecido como Skywatch. Em termos vagos, expliquei nosso avistamento e a estranha figura relatada, dizendo que estaria disposto a retornar à floresta e compartilhar mais detalhes pessoalmente. Para minha surpresa, em questão de dias, o pesquisador principal, Dr. Donner, entrou em contato diretamente, ansioso para investigar. Recebemos relatos semelhantes de moradores locais que remontam a décadas, mas nenhuma evidência real, explicou. Um testemunho disposto a revisitar pode desbloquear respostas que buscamos há anos, e a entidade humanoide mencionada se alinha com outros supostos avistamentos de ocupantes que consideramos credíveis. Seu interesse aberto despertou o meu, e logo um plano foi estabelecido. Semanas depois, me encontrei dirigindo Annie e eu mais uma vez por aquela estrada solitária sob a cobertura do crepúsculo. Brett e seu assistente, Rob, nos encontraram no acampamento, os olhos brilhando de curiosidade. Mostre-nos onde você encontrou isso, perguntou Brett suavemente, sentindo nossa apreensão. Annie se recusou a sair do caminhão, mas consentiu que eu continuasse sem ela. Meu pulso acelerou enquanto os guiava pela floresta escura, refazendo o percurso daquela fatídica noite. À primeira vista, nada parecia fora do lugar entre os pinheiros sussurrantes. Mas então Rob chamou com força de vários metros à frente, e me apressei até ele, ao encontrá-lo agachado ao lado da árvore mais alta na borda da floresta. Olhe aqui, disse com voz tensa, iluminando profundas marcas de garras na larga casca. As marcas eram massivas, abrangendo vários pés para cima do tronco, em direção a um monte de galhos retorcidos. No fundo da cavidade, algo pequeno e brilhante chamou minha atenção entre as agulhas de pinheiro mortas. Com cuidado, retirei um círculo perfeitamente liso de prata pura, do tamanho aproximado de uma moeda de $0,5. Um arrepio elétrico percorreu todos nós, quando as implicações se tornaram evidentes. Havíamos descoberto nossa primeira pista tangível, insinuando a presença de algo desconhecido, espreitando nesses mesmos bosques, deixando este objeto prístino, quase como se quisesse assegurar a prova de sua existência. As subsequentes investigações de Brett desenterraram uma riqueza de folclore nativo sobre luzes aéreas e gigantes peludos encontrados pelas tribos, aqui por séculos. Estava certo de que havíamos tocado em um mistério sobrenatural mantido por muito tempo em Bickleton, embora as respostas continuassem evasivas. Voltar àquele lugar me proporcionou um fechamento que nunca esperava encontrar. Talvez alguns enigmas nunca devessem ser resolvidos, apenas experimentados.
Ao compartilhar nossa história, Annie encontrou conforto em saber que outros agora acreditavam no que não podíamos negar ter visto com nossos próprios olhos. Para mim, as lembranças daquela noite de verão sempre persistirão com perguntas não formuladas, mas o artefato recuperado, pelo menos, demonstrou que não estávamos sozinhos neste estranho encontro inexplicado. E você, já teve alguma experiência ou conhece alguém que já teve? Nos diga nos comentários. Enquanto fechava os olhos contra o brilho cegante do sol poente, que se filtrava através das árvores, enquanto meu carro rangia ao longo da estrada de terra, Sam estava no banco do passageiro enquanto Joshua conversava lá atrás, especulando sobre quais mistérios a vasta vacuidade do deserto poderia revelar. Meu interesse pelo paranormal nos trouxera aqui, 3 fotógrafos buscando algo mais do que fotos de paisagens neste parque selvagem e remoto. À medida que a escuridão caía, nossos faróis iluminavam formações rochosas erodidas e vegetação retorcida. A natureza nos envolvia, uma vasta e pacífica solidão que sussurrava possibilidades de outros mundos. Saboreava a solidão, mas permanecia vigilante, consciente de que poucos viajavam por esses caminhos secundários. Finalmente, os penhascos rochosos deram lugar a um matagal plano, salpicado de solitárias silhuetas, que Joshua guardava fronteiras invisíveis. Adentramos um recanto isolado, emergindo para desembalar o jipe sob o dossel de estrelas, que despertavam uma a uma através do céu cobalto que se aprofundava. Este é o mais longe que encontraremos da civilização, comentou Sam, levando nossos mantimentos em direção à fogueira. Joe concordou, seus olhos brilhavam de espanto enquanto observava o terreno ilimitado visível em todas as direções. Montei minha barraca perto de imponentes rochas de granito, perguntando-me se essas antigas pedras haviam testemunhado mistérios que precediam a história registrada. Enquanto Joe cozinhava tacos vegetarianos sobre o fogo crepitante, Sam dedilhava sua guitarra. Estudei o desenrolar luminoso da Via Láctea enquanto contemplava as possibilidades da noite. Após o jantar, discutimos possíveis trilhas e pontos de interesse para o dia seguinte. Sentado com as pernas cruzadas, sentia as energias invisíveis do deserto agitando a imaginação, enquanto nossas conversas se voltavam para teorizar sobre quais formas poderiam tomar os hipotéticos visitantes de outro mundo. Sam acreditava em consciências entrelaçadas, permeando formas biológicas ou tecnológicas. Sorri, apreciando as diferentes perspectivas dos meus amigos, mas mantendo inclinações de mente aberta em privado. Viver sozinho no meio do deserto de Mojave para um projeto de trabalho havia cimentado minha afinidade pelo seu misticismo. Observando as chamas hipnotizantes, perguntava-me que visitantes ou visões inesperadas a noite poderia trazer. Mais tarde, em minha barraca, uma energia inquieta mantinha o sono afastado. Desabotoei a aba para olhar o abismo ao redor do nosso acampamento, banhado pela luz da lua. Envolto em um cobertor, acomodei-me na cálida areia perto de rochas que brilhavam com uma pálida luminescência que não vinha da lua. Fechando os olhos, concentrei minha mente em perceber qualquer anomalia nos sutis padrões de energia do deserto. Passaram-se momentos tranquilos, até que uma coceira na minha bochecha interrompeu minha meditação. Ao afastá-la, meus dedos não encontraram areia, mas um exoesqueleto duro. Fiquei gelado, o coração batendo forte, enquanto a realidade se revelava em um instante horrível. Uma gigantesca formiga dourada e transparente rastejava lentamente pela minha face. Assustado, eu a lancei para longe e recuei às pressas, hiperventilando. A visão estreitou-se enquanto a adrenalina aumentava, mas não o que eu estava enfrentando. Não era um pesadelo, mas espreitava a luz da lua. Múltiplas patas, pinças trabalhando metodicamente. Olhos facetados protuberantes me observavam. Era um inseto como nenhum outro que eu já havia visto. Seu corpo se estendia por vários centímetros em dimensões impossíveis. Por longos segundos, permanecemos bloqueados em um confronto primal. Seu olhar alienígena me contemplava com curiosidade, mesmo enquanto eu tremia de repulsa. Então, com um movimento de suas pernas finas, virou-se e desapareceu na noite. Corri para minha barraca, fechando a aba com segurança atrás de mim, enquanto calafrios percorriam meu corpo. Minha mente girava. A dúvida persistia à medida que a ansiedade diminuía, mas um fato permanecia claro. Algo profundamente inquietante havia acontecido entre nós, sob a areia iluminada pela lua. Finalmente, o cansaço me venceu.
mas o amanhecer chegou sem mais descanso. Ao sair com os olhos embaçados, encontrei Sam e Joe já acordados, comendo aveia perto das cinzas da fogueira da noite anterior. "Bom dia", eu saudei. "Dormiram bem?" Sam me estudou atentamente. "Você parece agitado? Problemas para dormir?" Respirei fundo. "Vocês não vão acreditar no que me aconteceu ontem à noite", disse, após o café da manhã, relatando meu perturbador encontro a amigos céticos. Seguimos uma trilha através da vegetação circundante sob um céu azul radiante. Eu os bombardeava com perguntas, tentando aliviar o clima, enquanto Sam vagava pensativo, parando para escanear o terreno ao redor. Talvez a exposição prolongada ao sol, combinada com desidratação, tenha causado alucinações, sugeriu Joe. Sam lançou-lhe um olhar que sugeriu que as incertezas mais profundas refletiam as minhas. Ao retornarmos ao acampamento, limpei o equipamento em silêncio, enquanto meus companheiros relaxavam, bebendo cerveja, evitando mencionar a estranheza da noite anterior por meu bem. Apreciando sua discrição, concentrei-me em tarefas metódicas, analisando as notas de campo esboçadas à luz da fogueira. Os detalhes se solidificaram, mas a clareza ainda escapava. Ao redor da fogueira, a conversa permaneceu deliberadamente mundana até eu me desculpar para ler, sentindo um momento de calma. O silêncio desceu até que Sam falou com cautela. "Essa formiga que descreveu, sua semelhança me intriga. Relatos semelhantes vêm dos Hopi, que falam dos Kawash, possíveis visitantes de Agartha, seu lendário reino subterrâneo. Fixei as chamas hipnotizantes, refletindo sobre as correlações entre as tradições indígenas e meu avistamento impossível." Sam continuou suavemente. "Esta noite, talvez meditações focadas possam oferecer clareza. Com uma abertura receptiva, as verdades mais profundas frequentemente vêm à tona na solidão pacífica." Intrigado, mas ansioso, concordei, reconhecendo que seu convite vinha da compaixão, não do descarte do meu relato. A escuridão cobria o acampamento enquanto eu mergulhava em transe, suas respirações calmas, harmonizando com as brasas crepitantes. Fechei os olhos, liberando as preocupações no vasto silêncio e sintonizando os sentidos internos. No início, apenas o silêncio tranquilo saudou a consciência receptiva. No limite da visão mental, uma forma angular se coagulou. No acampamento, Joe, trêmulo. "Você também está vendo?" Seu medo me arrancou das profundezas meditativas. O medo aumentava à medida que a realidade se revelava à nossa frente. Um humanoide translúcido de 2 metros de altura deambulava com pernas sinuosas, parando para observar Sam e Joe, com um olhar neutro, mas penetrante. Ele parou na minha frente, os olhos de carvão absorvendo meus traços, com uma curiosidade científica sem fim que me gelava até o núcleo. A energia quente formigava, apertando forte. O instinto gritava para fugir, mas o espírito ansiava desesperadamente por respostas aos maiores mistérios da vida. Amanheceu com uma familiaridade inquietante. Isso não era um alienígena, mas algo conhecido apenas em lendas e contos populares, descrito há milhares de anos pelos Hopi e outros povos indígenas. Toda dúvida desapareceu no deserto à noite. Estava cara a cara com um dos lendários povos formiga. Me agarrei à calma, apenas por vontade, decidido a impedir que o pânico sabotasse um contato cuja importância se estendia além de nosso acampamento isolado, em direção ao futuro coletivo da humanidade, transmitindo paz telepaticamente. Percebi uma cognição profunda emanando de seus olhos ambíguos. Depois disso, todos nós estávamos em choque, mas ao mesmo tempo contentes, pois agora sim, tivemos a experiência que tanto buscávamos em nossas aventuras. Em um piscar de olhos, a criatura se virou e adentrou em meio à floresta escura, sumindo aos nossos olhos. Naquela noite, ninguém dormiu. Ficamos fascinados com o avistamento da criatura. Muitos ainda acham que poderiam ser alienígenas, mas as características de inseto, formiga... Bem, não sei. Algo que nós 3 vimos de perto. Ficamos pensativos, decidimos partir e desde então ainda buscamos nos aventurar em outras matas e florestas, em busca de respostas para possíveis avistamentos e lendas locais. Muitos nos chamam de loucos, mas só estamos tentando provar para nós mesmos que não estamos sozinhos neste mundo. E você? Já avistou algo parecido? Contato ou avistamento de OVNIs ou até mesmo a materialização de uma lenda?
Nos conte nos comentários. E não se esqueça, você também pode ter sua história narrada em nosso canal. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Até o próximo vídeo.